Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. E nós leremos dos versos 6 ao verso 18. O apóstolo Paulo escreve: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Eu queria pensar um pouco com vocês nesta manhã sobre a capacitação da graça de Deus na aflição. Penso que todos vocês estão cientes de que esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, e a escreveu da sua segunda prisão em Roma. A primeira prisão aconteceu por volta dos anos 61 a 63, e tinha por trás os judeus, que com ciúmes perseguiram Paulo de forma implacável. Mas a segunda prisão, que ocorre por volta nos 66, 67, tem por trás uma perseguição política. Isso porque no dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma foi incendiada. E os historiadores dizem que o incêndio de Roma foi provocado pelo próprio imperador, que assiste o espetáculo das chamas do alto da torre de Mecenas, tangendo a sua lira, e aquelas chamas devoram a capital do império por 7 noites e 6 dias. A cidade foi devastada, mais de 70% da cidade destruída, e quando o incêndio termina, Nero põe a culpa do incêndio nos crentes. Isso porque a região que não foi atingida pelo fogo, os bairros que não foram queimados e destruídos pelas chamas, eram povoados densamente por judeus e cristãos. Isso dá a ele um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa então uma caçada, uma perseguição cruel, um banho de sangue, uma chacina, uma carnificina na cidade de Roma e em outras regiões. A situação foi tão severa que os historiadores afirmam que faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Paulo era o grande líder do cristianismo, e ele é caçado como o líder dos incendiários, até que ele foi preso novamente, talvez em Troade, na casa de Carpo, talvez não conseguiu, e é provável, e a Bíblia diz isso inclusive, que ele não consegue levar consigo seus livros, seus pergaminhos, a sua capa, mesmo para enfrentar o frio daquela masmorra romana onde ele foi colocado, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Ele chega a afirmar nessa carta que em virtude dessa crise de perseguição, capítulo 1, versículo 15, que todos os da Ásia o abandonaram. Houve uma debandada geral. Estar ligado a Paulo era correr o risco de ser preso e ser martirizado. E dentro desse contexto, ele vai informar no capítulo 2, versículo 9, que ele está preso agora não como um apóstolo, mas como um bandido, como um malfeitor, como um líder dos incendiários. E ele diz, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. E ele não tem dúvidas de que nessa perseguição, nessa prisão,
não tem mais esperança de livramento, de liberdade, porque ele chega a dizer no verso 6, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha morte, o tempo da minha partida é chegado. Ele vai testemunhar no versículo 16, que na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor. Ele está então diante do martírio, ele está diante da morte. E este homem que foi convertido na estrada de Damasco, este homem que passou 3 anos lá na Arábia, este homem que retorna a Damasco e eles tentam matá-lo, este homem que sobe para Jerusalém e ele não é recebido, esse homem que precisa sair de Jerusalém, porque a igreja entende que ele não poderia ficar ali, porque do contrário seria morto, e o próprio Deus o manda sair de Jerusalém. Ele é levado até Cesareia e dali a Tarso, e ele fica lá 10 anos, no molho, no esquecimento, no anonimato. Este homem que é levado para Antioquia da Síria, com Barnabé para ensinar uma grande multidão de discípulos, é chamado por Deus para a obra missionária. E ele faz a primeira viagem missionária com Barnabé, e vai para a região da Galácia do Sul, e ali ele planta igrejas, em Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Este homem vai para a segunda viagem missionária, agora com Silas, e deixa igrejas estabelecidas em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, passa por Atenas e prega o evangelho, e se estabelece em Corinto, onde fica 18 meses e deixa uma igreja estabelecida. Esse homem que vai para a terceira viagem missionária e fica 3 anos em Éfeso, e dali planta igrejas em toda a província da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Agora este homem vai a Jerusalém e é preso. Ele é transferido para Cesareia e fica 2 anos preso, acusado pelos judeus. Ele vai para Roma para ser julgado diante de César e enfrenta um naufrágio. Ele chega à ilha de Malta e é picado por uma cobra. Ele chega em Roma, na primeira prisão, algemado. Mas diz para a igreja algo magnífico. Eu quero que vocês saibam, a igreja de Filipos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Que coisas foram essas? Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra, ele foi preso e açoitado em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele chega em Roma preso e algemado, mas ele entende que a providência carrancuda abre-lhe um sorriso de Deus, abrindo a porta do evangelho para tanta gente. A primeira coisa que então nós aprendemos é que a vida cristã não é uma colônia de férias, não é uma estufa espiritual, não é um parque de diversões. Paulo foi um homem que andou com Deus, que viveu uma vida superlativa, um homem de oração, um homem de jejum, um homem cheio do Espírito Santo, o maior teólogo da igreja, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o maior missionário da igreja, enfrenta lutas, lágrimas, apedrejado, preso, açoitado, humilhado, vilipendiado. E agora ele está numa masmorra, fria, úmida, insalubre, com o seu corpo cheio de chagas e de feridas, porque diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então se você hoje está enfrentando lutas, se hoje você está enfrentando vales, se hoje você está enfrentando tribulações, se hoje você está enfrentando perseguições, se hoje você está enfrentando aflições e dificuldades, não murmure, entenda que a graça de Deus é suficiente para sustentar você nessa crise. Ele enfermo disse para Deus, para curá-lo daquele espinho na carne, e Deus disse para ele, não Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas em segundo lugar, irmãos, a graça de Deus nos capacita para vivermos vitoriosamente, apesar das adversidades. Se você conferir comigo, os versículos 9 ao versículo 18, este homem está no final da vida. Ele diz na carta a Filemon, que escreveu da primeira prisão, que já era um velho. Ele diz na carta aos Gálatas que trazia no corpo as marcas de Cristo. E esse homem está enfrentando no final da vida alguns dramas. O primeiro drama que ele está vivendo aqui é o drama da solidão. Olha comigo o versículo 9, por favor. Procura vir ter comigo depressa. Olha o verso 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Meus irmãos, não é simples viver o drama da solidão.
sobretudo para alguém que viveu a vida diante de grandes multidões, levando a esperança do Evangelho. Ele termina a vida, ele encerra a vida, ele encerra o ministério, ele fecha as cortinas da sua história, sozinho, abandonado. As pessoas que estavam do lado dele agora têm medo de se associarem com ele. Os da Ásia o abandonaram. Ele está esquecido, jogado numa masmorra. E ele diz para o seu filho Timóteo: meu filho, vem depressa. Eu preciso de você. Eu preciso de companhia. Eu preciso de um amigo. Eu preciso de um ombro. Eu preciso reclinar minha cabeça no seu peito. Eu não posso viver dentro dessa solidão cruel, sozinho. Mas filho, venha depressa, venha antes do inverno, porque se o inverno chegar, você não vai poder navegar. E se você não chegar depressa, quando você chegar, eu não estou mais vivo. Então venha depressa, meu filho, eu preciso de você. É muito importante você entender que a graça de Deus não nos livra de enfrentar a solidão, embora a graça de Deus nos assista na solidão. Segunda coisa que Paulo enfrenta, irmãos, é o abandono. Versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado por um cônjuge, um namorado, um noivo, uma noiva, um amigo, um parente. Não é fácil. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de ajuda. Não é fácil ser abandonado por aqueles em quem você investiu tanto. Paulo se sente abandonado. E o abandono dói. E o abandono é cruel. E eu quero dizer para você que a graça de Deus não nos livra do abandono, mas a graça de Deus nos assiste mesmo quando estamos abandonados pelos homens. Terceiro, Paulo lida com o drama da traição. Olha comigo o versículo 14. Porque Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Os historiadores afirmam que foi este indivíduo, Alexandre o latueiro, que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. Embora o apóstolo Paulo estivesse o tempo todo com o coração 100% voltado para a obra de Deus, para levar pessoas a Cristo, para plantar igrejas, para ver a expansão do reino de Deus, Alexandre o latueiro puxa o seu tapete, o apunhala pelas costas e o delata. É claro que a traição dói, seja ela em que nível for. A graça de Deus não nos livra da traição, mas a graça de Deus nos assiste, mesmo quando enfrentamos traição. Quarto lugar, Paulo está preso, e ele diz no verso 13 para Timóteo assim: quando você vier, meu filho, traz a capa que deixei em Troade. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está numa masmorra, o inverno está chegando. Em Roma as temperaturas chegam abaixo de zero, e numa masmorra é tão frio lá dentro quanto lá de fora. E você sabe que gente velha sente mais frio que gente nova. Ele está dizendo: meu filho, se o inverno está chegando e eu não tenho sequer uma capa para usar, eu posso morrer de frio aqui, então venha e traga a minha capa. Privações das mais severas, irmãos. Quantos servos de Deus, a despeito de serem consagrados, a despeito de se dedicarem à obra, fecham as cortinas da vida, enfrentando amargas privações daquilo que é essencial e básico. A graça de Deus não nos livra das privações. A graça de Deus nos assiste, apesar das privações. E talvez é hora de você e eu reavaliarmos um pouco a nossa vida, para pararmos de murmurar, de reclamar da vida. Porque você às vezes, e com certeza tem, casa para morar, roupa para vestir, cama para dormir, comida sobre a sua mesa, e tantas vezes você vive amargo, você vive murmurando, você vive reclamando da vida, e o maior apóstolo do cristianismo, e o maior evangelista da igreja, e o maior missionário da história do cristianismo, e o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, fecha as cortinas da sua vida, sem ter sequer uma capa velha e surrada para usar na chegada do inverno. Mas em último lugar, irmãos, Paulo lida com outro drama, o drama da ingratidão. Confira aí o versículo 16. Porque na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Eu fico imaginando que na cabeça de Paulo, quando ele vai para essa audiência, para a sua defesa, ele deve ter pensado assim: vai ter uma multidão de crente lá. Todo mundo sabe que eu não sou um bandido. Todo mundo sabe que eu não sou um malfeitor. Todo mundo sabe que as acusações que pesam sobre mim não são verdadeiras. Que eu sou inocente. Que eu não sou um criminoso.
que eu não estou aqui em Roma fazendo ameaça de destruição da cidade, que o meu trabalho é outro, que o meu trabalho é levar esperança, que o meu trabalho é levar salvação, que o meu trabalho é plantar no coração das pessoas a esperança da vida eterna, e vai ter lá uma multidão de crentes para me defender e dizer que eu não sou culpado da acusação que recebo. Quando eu chego naquela audiência, não tem sequer uma pessoa. Talvez não tenha dor mais profunda do que a dor da ingratidão. E você investir, e investir, e investir, na hora que você precisa de um ombro amigo, de uma palavra amiga, de um companheiro na jornada, essa pessoa falha com você, e Paulo fica exatamente desamparado do ponto de vista humano naquela audiência. Ninguém foi a meu favor. A graça de Deus não nos livra da ingratidão dos homens, mas a graça de Deus nos assiste, mesmo quando as pessoas são ingratas conosco. Mas notem, em terceiro lugar, irmãos, a graça de Deus nos capacita a ter os valores de vida, os mais excelentes, diante das grandes crises da vida. Confira comigo o que Paulo vai dizer no versículo 7. Ele olha para as lentes do retrovisor, faz uma avaliação do seu passado e diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos os verbos estão no passado aí. E quando ele faz um resumo, quando ele faz uma análise, quando ele faz uma investigação de como foi sua trajetória até aqui, ele diz o seguinte: a minha vida não foi de amenidades, foi um combate. Ele diz o seguinte: eu não parei a obra no meio do caminho, eu completei a carreira, eu não desisti, eu não me desviei para a direita ou para a esquerda, eu não dei marcha ré. Na verdade, ele chegou a dizer para os presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, quanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Este homem, mais do que isso, ele diz: eu guardei a fé. Eu não transigi com os absolutos de Deus. Eu não vendi a minha consciência. Eu não prostituí o meu ministério. Eu não coloquei no balcão do comércio para quem dar mais levasse a minha fidelidade a Cristo. Eu guardei a fé. E ele está dizendo isso, irmãos, num momento em que ele está na antessala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça debaixo da espada de Roma. Notem comigo que ele está à beira da morte, com certeza de que a morte está chegando. E é isso que ele vai dizer no versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Duas coisas me encantam aqui. A primeira coisa, ele está dizendo o seguinte: não é Roma que vai me matar, é eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para César, e eu não vou me entregar para Roma, eu vou me entregar para Deus. A minha morte vai ser uma libação para Deus. E tem mais, eu não vou morrer, eu vou partir. E essa palavra partida aqui, ela é uma espécie de eufemismo para aliviar a ideia de morte. E ela traz a ideia de que morrer é tirar o peso das costas de alguém. Um cristão não tem medo da morte, porque morrer é descansar das suas fadigas. O texto aqui traz a ideia de você desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio, porque para um crente morrer é fazer a última viagem rumo à pátria celestial. O texto traz a ideia de levantar as estacas, levantar acampamento e ir para sua casa permanente, porque para um crente morrer é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai, é ir para a cidade santa, é ir para o céu, é ir para a glória eterna. Ele não tem medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Esse homem tem uma avaliação plena do amanhã, porque chega no verso 8, ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Notem isso, irmãos. A sentença que pesava sobre ele vinha de Nero, culpado. Ele diz: não é nesse tribunal que eu vou ser verdadeiramente julgado. O tribunal da terra me considera culpado. O tribunal da terra me sentencia como malfeitor. O tribunal da terra lança sobre mim uma acusação pesada e uma sentença falsa. Mas daqui a pouco eu vou estar na presença do reto juiz. E lá minha sentença sim vai ser lavrada. Lá eu vou ser reconhecido como justo, como justificado. E lá a recompensa me será dada. A coroa da justiça eu terei nas minhas mãos. Ele não tem medo do amanhã, porque não caminha para o martírio, ele caminha para a recompensa eterna. Mas, amados irmãos, e eu quero concluir dizendo para vocês que a graça de Deus também nos capacita a recebermos a assistência do céu
na hora da morte. Veja comigo, por favor, os versos 17 e 18. E eu me impressiono com isto, porque o verso 17 começa com uma adversativa. Mas, entretanto, diante do abandono das pessoas, diante da ingratidão dos homens, o verso 17 diz assim: mas o Senhor me assistiu e revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Preste atenção nisso. Abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. Tem hora que você vai se decepcionar com os homens. Tem hora que os homens, os mais achegados, vão deixar você sozinho. Tem hora que você vai perceber que aqueles que caminharam com você não vão caminhar mais. Na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor, diz Paulo. Ele foi desassistido pelos homens. Mas ele diz, nesse momento, mas o Senhor me assistiu. Mas o Senhor me revestiu de forças. Quando as forças dele acabaram, Deus foi e o revestiu de forças. Irmãos queridos, Paulo não era um super-homem, ele era um homem, ele tinha sentimentos. E um homem que está numa masmorra, um velho que está cheio de cicatrizes, que está sentindo frio, que sabe que a sua sentença é irremediável, é irrevogável, está caminhando para o martírio. Chega um momento que as forças acabam. Chega um momento em que a assistência parece que desaparece. E nessa hora em que o chão fugiu de debaixo dos seus pés, nesta hora em que a dor apertou o seu peito, nesta hora em que ele sente que as pessoas que podiam e deviam estar do seu lado não estão mais, ele olha para Deus e diz, o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças. Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus que nos prepara para enfrentar as crises e até mesmo na hora da morte. Mas mais, Deus não nos livra das provas, mas nos dá poder e forças para cumprirmos o nosso ministério, mesmo nas provas. Olha o verso 17 ainda. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Notem, irmãos, que esse homem está na beira da morte, ele está no corredor da morte, e o que preocupa esse homem não é se vai viver ou morrer, o que preocupa este homem não é se ele vai ser solto ou ficar preso, o que preocupa este homem é que a palavra de Deus alcance o seu propósito, chegue mais longe, vá a horizontes mais largos, e todos os gentios possam ouvi-la. Ele está preso, diz ele, mas a palavra de Deus não está algemada. Como isso é precioso, irmãos. O que é importante não é o pregador, o que é importante é a pregação. O que é importante não é o obreiro. O que é importante é a obra. O que é importante não é o mensageiro. O que é importante é a mensagem. O que é importante é que mesmo que o pregador tombe e morra, a obra de Deus vai prosseguir e vai continuar. Mas em terceiro lugar, Deus muitas vezes não nos livra da morte, mas na morte. Olha o versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Quando ele diz que Deus vai livrá-lo da obra maligna, ele não está dizendo que Deus vai livrá-lo da morte. E quando ele diz que Deus levará salvo para o seu reino celestial, ele está dizendo que Deus levará para o seu reino celestial através da morte. Isso é maravilhoso, porque um crente é vencedor, ele é vitorioso. Ainda que ele seja abandonado, ainda que ele esteja com solidão, ainda que ele seja traído, ainda que ele seja esquecido, ainda que ele sofra martírio, ele é vencedor. Ainda que ele sofra as consequências mais graves na vida, ele será levado salvo para o reino celestial. A morte para nós não é uma derrota, não é um fracasso, não é o fim da linha, é lucro, é bem-aventurança, é estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Tem hora que Deus não nos livra da morte. Tem hora que Deus nos livra na morte. E fecho e termino aqui. Na hora do balanço final, Paulo expressa não um gesto de frustração, mas um tributo de glória ao seu Senhor. Quando ele diz no verso 18, a Ele, glória pelos séculos dos séculos. Porque preste atenção, irmãos, este homem poderia, no final da vida, lamentar. Dei tanto, recebi tão pouco. Investi tanto, recebi tão pouco. Semeei tanto, estou colhendo tão pouco. Me doei tanto e recebi ingratidão.
Ele podia ter nos seus lábios palavras de murmuração, de reclamação, de amargura, de frustração, de decepção. Mas ele fecha as cortinas da sua vida, erguendo os olhos para cima e dizendo: a Ele, a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. A graça de Deus nos assiste. A graça de Deus não nos abandona. A graça de Deus nos é suficiente. A graça de Deus nos basta na vida e na morte e por toda a eternidade. Curva sua fronte, por favor. Senhor Deus, bendito é o teu nome, porque jamais tu prometeste para nós uma vida semelhante a um mar de rosas. Aliás, o que Jesus nos ensinou, Pai, é que neste mundo nós teríamos aflições, que nós seríamos enviados como ovelhas para o meio de lobos, e que o mundo nos odiaria, e que nós enfrentaríamos tribulações. Mas também a tua palavra nos ensina que Jesus nos prometeu: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Também a tua palavra nos ensina que a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nesta manhã, Deus, nós queremos te render graças. Te render graças porque a despeito das lutas que vêm sobre nós, jamais nos falta a tua graça, a tua presença, o teu consolo, o teu poder, a tua paz, a alegria da salvação, a doce companhia e presença do teu Santo Espírito. Rendemos-te graças, Senhor, porque aqui, ainda que enfrentemos nesta vida solidão, tu estás conosco. Ainda que os homens nos abandonem, tu estás conosco. Ainda que enfrentemos traição, tu estás conosco. Ainda que os homens demonstrem ingratidão, tu estás conosco. Ainda que falte a assistência da terra, não nos faltará a tua assistência. E o que nós te pedimos, Senhor, é que tu nos fortaleças nesta manhã. Que nós entendamos, Deus, que não estamos aqui para nos protegermos a nós mesmos, para buscarmos qualidade de vida apenas para nós mesmos. Nós estamos aqui, Deus, sobretudo para levarmos a tua palavra, para que esta palavra se espalhe e chegue aos confins da terra e todos os gentios possam ouvi-la. Então, Senhor, se chegar a nossa hora, dá-nos a serenidade de Paulo para dizer que o Senhor nos assistiu, para dizer que o Senhor nos levará salvo para o teu reino celestial. E que as últimas palavras da nossa vida, como as primeiras palavras da nossa vida, que todas as palavras da nossa vida sejam estas, Senhor: a Ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Aleluia, louvado seja o teu nome, por graça tão maravilhosa que nos assiste. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Agora você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. A vida com Cristo não nos isenta das tempestades, mas nos garante a âncora firme da sua presença. Assim como o apóstolo Paulo no fim de sua jornada, aprendemos que mesmo cercados pela solidão, pelo abandono ou pelas privações deste mundo, a graça de Deus nos basta e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que possamos combater o bom combate com os olhos fitos no Senhor, sabendo que a nossa história não termina no sofrimento, mas na glória eterna que nos aguarda. Se o mundo nos desamparar, o reto juiz nos assistirá, nos revestirá de forças e nos conduzirá salvos para o seu reino celestial, para que em tudo, na vida ou na morte, a nossa existência seja um tributo de louvor que proclama: a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, apenas o verso 1. Está escrito: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. À luz desse texto, eu gostaria de propor o tema: a história não está à deriva. Vivemos hoje dias difíceis, tempos tenebrosos. As nações andam perplexas. A crise medonha se instala nas nações mais ricas e nas mais pobres. Há uma espécie de estertor, de dor e sofrimento que reina neste mundo.
E algumas pessoas nessa conjuntura imaginam que a história, como os gregos pensavam, é cíclica. Estamos vivendo uma crise, porque lá no passado houve uma crise, e essa crise está se repetindo, e amanhã vai repetir-se outra vez, e assim sucessivamente. Não concordamos com esse pensamento. Outros imaginam que a história está à deriva, como os existencialistas ateus, que a história é um caminhão sem freio ladeira abaixo, que caminha rumo ao desastre, celeremente. Não concordamos com esse pensamento. À luz das Escrituras, entendemos que a história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. É bem verdade que diante das crises medonhas que a igreja estava lidando, alguns imaginavam que não tinha esperança. Quando João é levado para esta ilha vulcânica do Mar Egeu, uma colônia penal, a igreja estava sendo massacrada, com fúria indomável. Os cristãos estavam sendo queimados vivos. Os cristãos estavam sendo jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfamados da Líbia devorarem. Os cristãos estavam sendo mortos pela espada dos gladiadores. Àquele tempo, os apóstolos de Jesus, todos, exceto João, já estavam mortos. E mortos pelo viés do martírio. Ao longo deste primeiro século, os homens que ocuparam o poder em Roma, na maioria, eram homens maus e perversos. Poderíamos trazer à tona César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Poderíamos trazer à nossa memória Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37. Poderíamos relembrar o reinado do perverso Calígula, que governou de 37 a 41, um dos homens mais malignos da história. Poderíamos trazer à tona a história de Cláudio, que governou de 41 a 54, onde houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma. Poderíamos relembrar a história de Nero, talvez o mais perverso dos imperadores, que governou de 54 a 68. O homem que incendiou Roma e o homem que mandou matar o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Poderíamos trazer à memória a história de Vespasiano, que governa de 68 ou 78, 68 a 79. Foi no período dele que Jerusalém foi destruída. Foi no período dele que os judeus foram dispersos pelo mundo. Poderíamos trazer à nossa memória a história de Tito Flávio, que governou de 79 a 81, o mesmo homem que destruiu Jerusalém. Poderíamos relembrar a história de Domiciano, que governou de 81 a 96, e é este imperador que agora deporta o apóstolo João para esta colônia penal, para uma solidão cruel, já no final da sua vida. E certamente o cenário era de que o cristianismo enfrentaria uma perseguição tão atroz que não poderia sobreviver. E quando o homem pensa que ele está no controle, engana-se. Porque diz a Bíblia que nessa ilha de Patmos, essa colônia penal, quando João é lançado ali para morrer na solidão, diz o texto que houve uma revelação de Jesus Cristo a ele, para mostrar aos servos de Deus ao longo dos tempos as coisas não que talvez aconteçam, as coisas não que podem acontecer, mas para mostrar as coisas que devem em breve acontecer. E naquele cenário, era um dia de domingo, quando João vê atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livros, manda às 7 igrejas. Ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e um semelhante a filho do homem no meio das igrejas, que andava no meio das igrejas. E ao contemplar o Cristo vitorioso, o Cristo ressurreto, o Cristo onipotente, seus cabelos eram brancos como a alva lã, seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como de bronze polido, suas mãos sustentavam a igreja, seu rosto brilhava como o sol na sua força. E diante de tamanha e esplêndida revelação, diz a Bíblia que João se prostra como morto aos seus pés. E o Cristo glorioso põe a mão direita sobre João e diz: João, não tenhas medo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E então João é recomposto e recebe a ordem de mandar cartas às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia,
Laodiceia. Ao enviar essas cartas, diz o capítulo 4, versículo 1, depois dessas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta falar comigo, dizendo, sobe para aqui. E eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Os céus comandam a terra. Os céus determinam os acontecimentos da terra. A história não está à deriva. E quando João sobe, ele vê um trono. E alguém é sentado no trono. E ele não ousa descrever quem está sentado no trono, a não ser compará-lo com pedras preciosas. E ele vê ao redor desse trono seres celestiais. A igreja glorificada, que reconhece a grandeza desse Deus. E proclama, santo, santo, santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Deus está no trono, Ele é soberano. Ele quem levanta reis, Ele quem depõe reis, Ele quem coloca reis no trono, Ele quem faz reis apiares no trono, Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem pega o pobre necessitado do monturo e faz o assentar entre príncipes. Mas, diz a Bíblia, que João vê naquele que está sentado no trono um livro de todo escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O que significa esse livro? É exatamente o roteiro da história. Está na mão não do homem, não dos grandes deste século, mas está nas mãos de Deus. A história está nas mãos de Deus. A história não está à deriva. E então a pergunta foi feita, e uma pesquisa foi realizada nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E pesquisaram no céu, e nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim foi encontrado digno. Nenhum daqueles que já estão na glória foi encontrado digno de abrir esse livro e desatar os seus selos. E a pesquisa foi feita na terra, e nenhum rei, nenhum príncipe, nenhum soberano deste século, nenhum cientista, nenhum filósofo, nenhum sociólogo, nenhum religioso, nenhum homem, por mais afamado que seja, foi encontrado digno. E a pesquisa foi feita debaixo da terra e no inferno, e nenhum demônio foi capaz de também dar significado à história da humanidade. Diz a Bíblia que João chorava, e chorava muito, porque ninguém foi encontrado digno, nem de tomar o livro, nem de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E diz o texto, que o ancião se volta para João e diz, não chores, João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E quando João olha para aquele leão da tribo de Judá, o que ele encontra é um cordeiro, como tendo sido morto, mas que ressuscitou. O digno procurado é o digno encontrado. E diz a Escritura que o Senhor, agora, Jesus Cristo, o Rei da Glória, toma esse livro. E a igreja o exalta. E os anjos se unem à igreja glorificada e o exaltam. E agora o universo inteiro se reúne, todos os seres dos céus, da terra, dos mares, de todos os cantos, de todos os lados, de todos os tempos, se unem num grande coral cósmico, numa grande orquestra, num grande oratório celestial, e diz aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. E a partir desse momento, o Cordeiro começa a desatar os selos. E o que são os selos? São os eventos que vão acontecendo na história, que não pegam Deus de surpresa, que não colocam Deus contra a parede sem saber o que vai fazer. Os selos são abertos. A igreja de Cristo é perseguida. Vem as guerras, vem a fome, vem a perseguição. Mas é o Senhor Jesus quem dá o pontapé inicial para que a história avance. A história não está nas mãos dos homens, a história está nas mãos de Jesus. Nos capítulos 4 a 7 é a abertura dos 7 selos. É a perseguição do mundo à igreja. Vem os capítulos 8 a 11 de Apocalipse. E agora as trombetas tocam. E as trombetas tocam para anunciar o juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. E quando essa trombeta toca, atinge os rios, os mares, a terra, os astros, os homens. Entendamos, o juízo sempre parcial. Sabe por quê? Porque ao longo da história, aquilo que tantas vezes se atribui apenas como tragédias, aquilo que tantas vezes se atribui apenas como fenômenos naturais, aquilo que se atribui apenas como a natureza se rebelando contra aquilo que está acontecendo, na verdade, são trombetas de Deus chamando os homens
ao arrependimento? Terremotos, maremotos, pestilências, epidemias, guerras. Não, a natureza não age por si. Ela está nas mãos de Deus. E cada fato que ocorre é Deus tocando a trombeta e chamando o homem ao arrependimento. É por isso que o juiz é parcial, porque ainda é tempo de se arrepender. Depois que João vê as 7 trombetas soando, ele olha e vê nos capítulos 12, 13, 14, o quarteto do mal se levantando. No capítulo 12, o dragão, Satanás. No capítulo 13, a besta que surge do mar, que é o anticristo. A besta que surge da terra, que é o falso profeta. No capítulo 14, a grande Babilônia, que é o sistema político, econômico e religioso que se opõe a Deus. E o que você vai encontrar? No capítulo 12, o dragão perseguindo a igreja. E Deus preservando a igreja. Quantas perseguições, quantos massacres, quantas torturas. Nas 2 últimas viagens, pastor Elival, que fizemos, visitamos o campo de concentração de Buchenwald e agora o campo de concentração da Dachau. Muitos irmãos nossos morreram, queimados nos paredões de fuzilamento, com escassez de pão. No primeiro século, os nossos irmãos foram queimados vivos, crucificados, jogados às feras. Mas isso levou um pai da igreja a afirmar que o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. A história não esteve à deriva, jamais estará à deriva. A história continua nas mãos de Deus, apesar das atrocidades que ocorrem nesse mundo. Aí vem o capítulo 13. E a besta que surge do mar é o anticristo, que receberá todo o poder de Satanás, toda a autoridade de Satanás para massacrar as nações, para levar todos os povos de todas as nações a adorar o dragão e adorar o anticristo. Um tempo de apostasia generalizada, mas a escritura diz que só adorará o dragão e o anticristo aqueles que não foram selados por Deus. Porque todos aqueles que foram selados por Deus jamais hão de se curvar nem ao dragão, nem ao anticristo. Sabe o que significa isso? Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas, nem para o diabo, nem para o anticristo. Estamos guardados nas mãos de Jesus. Quando vem o capítulo 14, é um sistema econômico, político e religioso que se opõe a Deus. A Babilônia não é uma geografia, a Babilônia não é uma instituição, a Babilônia é um espírito. É uma filosofia, é uma cosmovisão de um mundo que se opõe a Deus, de uma economia que se opõe a Deus, de uma política que se opõe a Deus, de uma religião que se opõe a Deus. Mas nos capítulos 15 e 16, João está olhando e agora ele vai ver as 7 taças da ira de Deus, da cólera consumada de Deus sendo derramada sobre a história, porque agora ele está descrevendo a cena da volta de Jesus para o juízo final e agora cessa as possibilidades de salvação. Agora não é juízo misturado com misericórdia, agora aqueles que não se arrependeram em tempo, agora quando Jesus volta e estabelece o dia do juízo, não tem mais chance, não tem mais oportunidade de salvação. E então, nos capítulos 17, 18 e 19 de Apocalipse, João vai ver esse quarteto do mal ruindo, colapsando, caindo, sendo derrotado. Nos capítulos 17 e 18, cai a grande Babilônia, aquela que embriagou os povos com o vinho da sua iniquidade. No capítulo 19, cai o anticristo e o falso profeta, e eles são lançados para dentro do lago do fogo. E então, nos capítulos 20, 21 e 22 de Apocalipse, a cena que você vê, já no 19, é Jesus voltando com grande majestade e glória. E o que você vê no capítulo 20 é o reinado das almas lá no céu. A limitação de Satanás, que embora tenha poder e seja tão ardiloso, e não ignoramos os seus desígnios, ele não pode impedir que aqueles que foram escolhidos por Deus, por quem Cristo morreu na cruz, ouçam o Evangelho e sejam atraídos irresistivelmente pelo Espírito Santo para crer no Evangelho. E Jesus afirmou: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Bendito seja o Senhor. E então, ainda no capítulo 20, o que você vai encontrar é a grande cena do trono branco, do juízo final. Quando a Bíblia diz que todos hão de comparecer perante ele. Os cemitérios mais antigos,
as profundezas do mar, aqueles que foram carbonizados e as cinzas espalhadas pelos rios, aqueles cemitérios há muito esquecidos, todos, sem exceção, grandes e pequenos, reis e vassalos, servos e chefes, empresários e empregados, religiosos e não religiosos, todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus, quando o reto juiz vai julgar todos, segundo as suas obras. Livros serão abertos. E todos serão julgados pelas suas palavras, pelas suas obras, pelas suas omissões, pelos seus pensamentos. E nenhum ser humano, por mais benemérito que seja, conseguirá absolvição, justificação nesse tribunal pelas suas obras. Mas um outro livro é aberto nesse tribunal. O livro da vida do Cordeiro. E diz a Bíblia que se alguém não foi encontrado com o nome no livro da vida, esse vai ser lançado para dentro do lago do fogo, onde já está o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e agora todos os ímpios. Numa linguagem bíblica, quando Jesus volta com grande poder para fechar as cortinas da história e consumar a história, ele se assentará no seu trono e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E então a cena que você vê no capítulo 21 e 22 é que agora tem novos céus e nova terra. Agora todo o mal foi banido. Agora nada contaminado vai entrar lá. Agora os remidos entrarão nas bodas do Cordeiro. E o Senhor mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado. E então nós estaremos com Cristo. Agora com um corpo de glória, imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E nós o veremos a sua face, e nós o serviremos, e nós reinaremos com ele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. E as cortinas da história se fecham, a eternidade começa, porque Deus sempre esteve no comando da história. A história não está à deriva, a história está nas mãos do Senhor Jesus. E ele a conduzirá ao triunfo final. Talvez você já leu tantos livros de filosofia, tantos livros de história de filosofia. Talvez você já leu tantos pensamentos humanos de que a história é conduzida pelos homens, ou a história está à deriva, como um caminhão sem freio ladeira abaixo. Mas saiba disso, a história não está à deriva. A história é teleológica. Ela caminha para um telos, para um fim, uma consumação, e a vitória é de Cristo e da sua igreja. Hoje talvez o mal parece prevalecer. Hoje os poderosos deste mundo, com a alma empapuçada de maldade, parecem ter o controle. Mas certamente a mentira não vencerá a verdade. O erro não vencerá o acerto. A injustiça não vencerá a justiça. O diabo não vencerá Jesus. A igreja caminha vitoriosa, sobranceira, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Mas não é apenas a história, coletivamente, que não está à deriva. A sua vida também não o está. Se hoje você pôr a sua confiança em Jesus. Porque se assim você o fizer, a promessa dele é que você vai caminhando de força em força até comparecer diante de Deus em Sião. Se você hoje se render a Jesus, a promessa que você tem, conforme o Salmo 73, é que Deus pegará você pela sua mão direita, guiará você com seu conselho eterno e receberá você na glória. Se você nesta manhã render-se ao Senhor Jesus, saiba disso, embora o mundo esteja atormentado pelos demônios, diz a Bíblia que os demônios não podem atormentar aqueles que têm o selo de Deus. E você, no dia que você creu em Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e a sua vida não está nas mãos do mal, a sua vida está nas mãos de Jesus. Apocalipse capítulo 13 diz que embora as nações e os reinos da terra vão se curvar e adorar o dragão e o anticristo, sem exceção, a exceção constitui início, o dragão não será adorado, o anticristo não será adorado por todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Você, no momento que creu, seu nome já estava lá, mas agora está claramente para você lá. Você está com seu nome no livro da vida, e o dragão e o anticristo não poderão seduzir o seu coração. A história não está à deriva. A história caminha para um fim e para a vitória retumbante de Jesus Cristo nosso Senhor. É a este Jesus que nós viemos adorar.
É a este Jesus que nós declaramos que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, agora e pelos séculos eternos. A história não está à deriva. Que Deus nos ajude. Agora você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. Diante de um mundo que muitas vezes parece um caminhão sem freio ladeira abaixo, nós não podemos nos deixar abater pelo medo, pois a Bíblia nos garante que a história não está à deriva. Olhamos para o livro de Apocalipse e compreendemos que, desde o tempo em que o apóstolo João foi isolado na ilha de Pátimos e a igreja sofria perseguições cruéis, o controle de tudo sempre pertenceu a Deus. Os impérios humanos passam, as crises e as dores tentam nos cercar, mas o nosso Redentor, o leão da tribo de Judá e o cordeiro que venceu a morte, está com o livro da história em suas mãos. Cada acontecimento caminha firme para uma consumação gloriosa, onde o mal será totalmente derrotado, e nós viveremos para sempre em novos céus e nova terra, onde não haverá mais pranto nem dor. Por isso, descansamos na certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós, nos protege com o seu selo e nos conduzirá vitoriosos até o triunfo final. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.